Fala, turminha, levantamos para vencer, certo? A melhor segunda-feira dessa semana, vamos para cima. Hoje mais um Clube 5 AM só para maluco, com o propósito de gerar transformação. Pessoas transformadas, transformando ao seu redor. Vamos embora, que o chimarrão tá na área. Me parece que tá vindo uma chuva, cara. E aí, Maicon, levantamos para vencer. Tem chuva aí, cara? Me diz. Que hoje o pessoal ia começar um trabalho lá em Igrejinha, nas cabanas lá. E eu pensei, será que vai estar chovendo? Não era previsão. Pelo menos que eu olhei ontem, não tinha uma previsãozinha de chuva para hoje. Tinha. Barbaridade. Nós precisamos de tempo seco para trabalhar lá. Bom dia, Regis. Tudo certo? Vamos para cima. Hoje nós estamos no estilo fitness. Terminando a live aqui, a Letícia vai passar a me pegar e nós vamos fazer uma aula. Como é que é? Uma aula inaugural semi-personalizada. Uma coisa assim. Vamos lá fazer um teste sobre uma aula para corredores de reforços. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Daí, gente, como vocês estão aí? Na melhor segunda dessa semana. Não, só no tá bom, eu vi uns barulhos de relâmpago. Ou é imaginação minha. O assunto de hoje é realidade imaginativa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Às vezes é só coisa da nossa cabeça. Não, mas agora eu vi. Está relampeando. Então não é coisa da minha cabeça. Estou vendo com os meus olhinhos aqui pelo escritório. Bom dia, Nana. Seja bem-vinda, guria. Levantamos para vencer. Vamos lá. Nós vamos falar sobre realidade imaginativa. Já vou começar. Ó. Não, esse é barulho de verdade, cara. Não é coisa da minha cabeça. Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje falando sobre realidade imaginativa. Coisa meio de maluco, mas às vezes faz sentido nós estarmos atentos ao que está nos rodeando sobre nossos próprios pensamentos, nossa própria capacidade de imaginar, de projetar, de nos enganar. Né? Nós mesmos nos enganamos muitas vezes, mas ao mesmo tempo nós mesmos nos fortalecemos, nos capacitamos e podemos criar o futuro através da capacidade imaginativa, tá bom? Então, primeiro, bom dia, Gelson, seja bem-vindo, levantamos para vencer. Primeiro, valorize as coisas reais, valorize aquilo que é real, valorize aquilo que é real. Por exemplo, pessoas, fauna, flora, água. Tudo isso é real, cara. Não tem dizer que não é real. É real. Isso existe. Tudo que é natural, que é da natureza, pedra, tudo que tu consegue pegar é real. E a partir daquilo que é real, nós criamos todo o restante. A obra-prima do que Deus deixou para nós aqui é real. E o restante é tudo criação, certo? Então, realmente valorize. Agora, o que são coisas imaginativas? Aquilo que existe apenas na nossa cabeça, no nosso imaginário. E nós decidimos que aquilo ali é real. Por exemplo, dinheiro. O dinheiro, nós entramos num acordo que aquelas folhas de papel vale tanto e compra tanto, conforme o mercado paga. O valor do ouro, hoje no digital, o valor do Bitcoin, né? O dinheiro em si, a moeda de troca, é algo imaginativo. Aonde está fixado no imaginário coletivo. E é uma decisão de que aquilo ali vale tanto. O valor das áreas de terras, o pessoal faz um loteamento. E define, o mercado define que aquilo ali vale tanto. E pronto. E as pessoas estão dispostas a pagar aquele valor, então aquele grupo de pessoas define que aquilo ali vale tanto. Condomínio fechado. Um absurdo nós falarmos que aqui na nossa região tem terrenos a R$500 mil. Mas é isso aí, cara. Cria assim, esse terreno, porque tem esse cercamento, essa infraestrutura, tem um custo, claro, de infraestrutura. Mas a gente decide que isso aqui vale R$500 mil, cada lote dessa de terra. Então, é um acordo entre pessoas que estão dispostas a investir o seu dinheiro, que também é algo imaginativo. Então, começa esse sistema de troca. Sistema de governo, também é imaginativo, cara. Nós entendemos, ao longo do tempo, da história,
que o governo que nós vivemos hoje no nosso país, um governo democrático por voto, tem o presidente, né, os deputados e assim vai, os governadores, é assim que deve ser. Isso é algo criado pela nossa imaginação ao longo do tempo e decidimos que tem que ser assim, né? Isso pode ser mudado, porque não é real, é a imaginação do coletivo decidido que vai ser assim, beleza? Tanto é que quando tudo isso que eu falei, quando isso sai, perde sentido no imaginativo da maioria das pessoas, isso começa a perder o valor, começa a não ser mais útil, começa a ser transformado. A fama, por exemplo. A fama vem de uma realidade imaginativa. Você acredita que aquela pessoa é famosa, porque realmente muita gente conhece ela, às vezes por um talento, é realmente um dom, às vezes simplesmente porque ela consegue alcançar muita gente. E isso tem um valor, de certa forma, intrínseco, pela audiência, por tudo que aquela pessoa consegue movimentar, e marcas patrocinam essa pessoa que é famosa, enfim, cara, tem um valor agregado, a pessoa tem um certo nível de valorização porque ela tem algo diferente, muitas vezes realmente, né? E ela é famosa. A fama sempre vai ter lugar, depende de quem vai estar lá, mas sempre vai ter lugar, sempre vai ter necessidade de campeões, de famosos, né? De influenciadores, né? Sempre vai ter esse espaço, depende de quem vai ocupar lá, porque está dentro da nossa realidade imaginativa, a gente precisa ter referências, né? Às vezes uma palestra de uma pessoa custa R$1 milhão. Por que daquela pessoa 1 milhão e da outra é 100 mil, e da outra é 10 mil, e da outra é 1.000, e da outra é de graça? Tem a ver com geração de valor, com história que cada uma conta, com aquilo que cada um construiu, com os seus resultados. Saiba de uma coisa, as pessoas só estão atrás dos teus resultados. Se você trabalha numa empresa, você é colaborador lá, funcionário, aquela empresa está atrás dos teus resultados, da capacidade que você gera valor para aquela empresa. Se você é um empresário aí, o teu cliente está atrás daquilo que você consegue entregar, seja um produto ou um serviço, então do resultado que você entrega. Se você é uma pessoa famosa, as pessoas estão atrás do teu resultado, daquilo que tu gera, daquilo que tu gerou, do valor que você entrega. Tira os resultados, termina qualquer um. O funcionário é demitido, o empresário, aquela empresa não faz mais sentido para a sociedade, ela tem que ser encerrada, ela perde o valor. O famoso, né, quando perde o seu resultado, perde o sentido da sua fama, entra no esquecimento, e daqui a pouco a gente vê anos. É legal de ver algumas matérias assim, eu acabo não me dedicando a isso, mas já vi algo nesse sentido, famosos que agora estão na miséria, e tem muita, né, perdeu o sentido da fama daquela pessoa, porque ela não agrega mais do que ela agregava antes, porque tudo isso era um imaginário coletivo, estava tudo no imaginário, na capacidade imaginária das pessoas, beleza? Que era decidido que era assim, que tinha valor, né, que funcionava dessa forma, tá? Então no imaginativo, essa verdade ela é relativa, porque tem coisas que eu volto a dizer que são fundamentais no desenvolvimento de tudo que existe. Aquilo é verdade, aquilo é real. O restante é tudo imaginativo. Então, mas agora, se você crer em algo, ele se torna real porque você está crendo. Porém, aquilo ali pode cair por terra quando aquela crença acaba por não existir mais, né? Então, nós temos certas crenças que nós construímos dentro da nossa imaginação, que vêm, né, de tradições, de coisas que a gente vem cultivando como povo, como família, né, como história, que muitas vezes não passa de uma realidade imaginativa, certo? Bom dia aí para Média Carvalho, Rosângela, quem está chegando aí, sejam bem-vindos, tá? Então a gente precisa romper o quê? Falsas crenças. Aí entra um pouco dessa dicotomia. Tem coisas que são falsas crenças, que só estão na nossa cabeça. E elas precisam sair daqui.
elas nos limitam, elas nos travam. Eu ando hoje com muitos empresários, diariamente estou lidando com muitos empresários. Nós estamos no BNI, que é um evento, né? É um grupo de network profissional que tem mais de 78 países. Estou ligado a outros networks, lido bastante com parceiros, fornecedores e tal, empresários. E eu vejo como falsas crenças limitam muito desses empresários que têm talento, que têm potencial, que têm um negócio muito bom nas mãos, mas são travados por causa das suas falsas crenças que estão na cabeça deles. Só na cabeça deles. Só na cabeça deles. E precisa ser diluído essa falsa crença. Tá? Tem algumas mentiras que são contadas 1000 vezes e que se tornam uma verdade. Isso acaba sendo muito usado aí até para vender, né? Por exemplo, quando tu olhava o Jornal Nacional, né? Nossa, quantos anos que eu não olho o Jornal Nacional. Mas tu olhava lá e vinha uma matéria sobre roubo de carros e como tinha aumentado o índice de roubo de carros. Isso veio entrevista uma pessoa que perdeu o carro e como isso era triste, era a economia da vida e tal e tal. Vem a intervalo, o Jornal Nacional aparece o quê? Uma propaganda de uma seguradora, não é verdade? Aquela matéria foi comprada pela seguradora, vestida, faz uma matéria assim, e divulga esses dados, que são reais, mas eu preciso usar essas informações para vender o meu seguro. E assim funciona a vida, cara. A gente cria o medo na vida das pessoas, depois vem com a solução. Olha, eu tenho uma solução para te dar paz, do medo que eu acabei de criar na tua cabeça. E daí você vai ficar em paz. Tu estava em paz antes, só que tu não tinha um seguro. Agora eu mostrei como era uma falsa paz. Criei um medo na tua cabeça. E agora vem te entregando uma solução, que é para você ficar em paz. Semana passada tava as gurias aqui do banco, fazendo visita e tal, de fim de ano, trazer agenda, essas coisas. E elas vão nos convencer a comprar um seguro aqui para o escritório, que nós não temos seguro. Nós temos, então estava tudo certo. Mas é baratinho. Cara, vamos fazer. Porque daí vem as histórias e tal e tal. E é isso aí, né? Nós somos convencidos que nós precisamos daquele serviço. Mas é uma história que é bem contada. Se você é um empreendedor, você tem que aprender a contar histórias, porque a realidade imaginativa vai te ajudar a vender mais. Porque a tua empresa não passa de uma realidade imaginativa, que você convenceu um grupo de pessoas que precisa do teu serviço, do teu produto. E você vende isso aí. Não é verdade? Hoje a gente tem aí o smartphone, porque um dia alguém criou isso através de muita tecnologia e nos convenceu que nós precisamos. E, claro, nos gerou muito valor, uma entrega fenomenal, nos conectou com o mundo. E isso é importante, muito bom. Só que, ao mesmo tempo, isso nos faz muito mal quando é mal gerido, não é verdade? Então, porque a nossa realidade imaginativa não tem limites. Ela vai indo. E aquilo que pode nos abençoar também pode nos amaldiçoar, certo? Vem vindo chuva, né, Michael? É verdade, cara. Acho que não sei se vai dar início de trabalho lá hoje. Que lasqueira. Mas vamos embora. Hitler conseguiu convencer uma nação toda que eles eram superiores e deveriam perseguir e aniquilar os inferiores. Que loucura, né, cara? Que loucura a gente pensar nisso. E até hoje é assim, cara. Até hoje é assim. Vai olhar os movimentos políticos ao redor do mundo. É muito semelhante. Claro que nós não temos hoje uma ação declarada tão nítida como foi da Segunda Guerra Mundial. Mas existe o grande quanto o pequeno, o largo quanto o estreito, o claro quanto o escuro. É criado essas narrativas aonde querem nos separar para nos governar. Basicamente isso. E nós caímos nessas conversas fiadas e acreditamos que isso é real através da da realidade imaginativa. Ela só é imaginativa e nos controlam através disso.
Cuidado com aquilo que você está acreditando. Cuidado com aquilo que você está sendo manipulado. Isso aí só está na tua cabeça. O medo só está na tua cabeça. Eu tenho medo de escuro. Cara, quando que você viu na notícia que lá no Rio Grande do Sul morreu 10 pessoas por causa do escuro? Não tem, cara. Isso é só na nossa cabeça. Tem coisas que estão só na nossa cabeça. Medo de barata. Cara, barata. Meu, tu já viu o tamanho do medo da barata que ela tem de nós? O que é uma barata? Quantas pessoas uma barata matou na última década, no último século? Não existe isso, cara. Não tem lógica isso. Mas a gente tem medo da barata, medo do escuro. Porque está na nossa cabeça. E como as pessoas criam síndromes, entre síndrome de pânico, a minha mãe já teve síndrome de pânico por um tempo, depressão e tal, porque se instaurou coisas na cabeça dela que refletia no corpo, taquicardíaca, tremor, tontura, mal-estar, incrível. Eu era pequena, eu me lembro, ela chegava para trabalhar, ela cuidava de um comércio de uma peixaria, ela era funcionária, ela chegava para trabalhar, dava síndrome de pânico, era loucura. Tanto que ela passou uns 2, 3 anos encostada, depois venceu e tal, mas não é fácil, tá? Então a gente precisa de alguns gatilhos mentais para vencer a realidade imaginativa, que eles têm que estar bem claros. Esses gatilhos vão servir de suporte para você não cair no engodo, no enredo de contos da carochinha que querem te distorcer. E muitas vezes você deixa de andar para frente porque você acredita nessas conversinhas. Você que é empreendedor aí, deixa eu dar um bom dia aqui pro Diego do Amaral, nosso ultramaratonista parceiro de treino, né? Você que é empreendedor, você não pode ser o que ouve as histórias. Você tem que ser aquele que conta as histórias. Você precisa criar a narrativa. Você precisa governar sobre o teu ecossistema, porque senão você vai ser dominado. Eu tive reuniões semana passada com fornecedores e com prestadores de serviço. Por que isso? Porque a gente faz frequentemente essas reuniões, esses encontros. Tem o M2 Day, uma vez por ano, que é um evento um pouco maior e tal. Agora vai ter agora dos corretores. Por quê? Eu preciso que eles conheçam a nossa cultura, a nossa visão de negócio, para onde nós estamos indo, qual é a nossa bandeira, porque nós contamos uma história. Essa história precisa ser bem clara para o nosso ecossistema. Quando o meu cliente senta comigo, é 1h30 eu contando uma história, eu contando o enredo da M2. E essas pessoas que se aproximam da M2 precisam viver, entender, proceder conforme a nossa história. Então eu não posso ficar sendo manipulado por história dos outros, eu preciso contar a minha própria história. E não tem a ver com manipular os outros, não, tem a ver com assim, essa é a minha história, quer andar junto? Vamos andar junto nesse formato. É nisso que nós acreditamos, é nisso que nós entendemos que é o caminho correto, tá? E se você tem esse perfil, vamos andar junto. E aí todo mundo é livre para dizer não, né? Andar junto ou não, né? Buscar outras soluções. Mas você precisa contar histórias, você precisa criar a tua realidade imaginativa e trazer ela para o mundo real e fazer ela acontecer de verdade, beleza? Então eu carrego alguns gatilhos mentais, que é o levantamos para vencer. Eu crio todos os dias um dia de vencedor. Não, Rodrigo, mas ontem deu um prejuízo tal porque aconteceu tal função e tá tudo certo, vamos ver quanto custou para nós aprender nessa situação. Custou 15 mil reais, cara, um prejuízo de 15 mil reais. Foi 15 mil reais o custo desse curso. Pronto, cara, e seguimos em frente, nós não perdemos, nós sempre ganhamos, nós sempre estamos prosperando, sempre estamos evoluindo, até mesmo no prejuízo, porque se deu prejuízo, se eu levei
um golpe, se alguém fez uma bobagem, cara, eu vou aprender e vai me custar sei lá quanto, mas vai servir de aprendizado. Agora tem pessoas que ficam se lamuriando, chorando, entrando nas suas próprias depressões, nas suas próprias mágoas, angústias, porque alguém falou algo contra ela, porque aconteceu algo que trouxe um prejuízo, porque não fizeram conforme ela queria, ou o mundo não está favorecendo, o mercado não está ajudando. Esquece isso, cara. Esquece. Crie a sua realidade imaginativa. A minha é: eu levanto para vencer. É diferente de ser campeão. Campeão é um, vencedor é todos que querem se dedicar a vencer. Todos podem ser vencedores. Tem um texto bíblico que diz assim: somos mais do que vencedores. Quando você decide, você se propõe a vencer e não permite que o discurso de derrota venha sobre você, certo? Outro gatilho: eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu não sou um cabrito, eu não sou uma girafa, eu não sou um alienado, como muitos aí tentam te vender, que você é obra do acaso, tu é um primata. Isso, um primata. Tu vem lá do primo ancestral do macaco. Foi uma ameba, foi uma célula, um ser unicelular que virou duas células, começou a se multiplicar as células, que daqui a pouco virou um girido, daqui a pouco criou pé, começou a andar sobre a terra, daqui a pouco começou a andar sobre dois pés, e daqui a pouco começou a evoluir, e virou você. Sabia? Essa é a história que te contam lá na escola. E daí você vive uma vida do acaso. Deixa a vida me levar, vida leva eu, porque é tudo do acaso. O universo é um acaso. É só tu estudar, tu vai ver que não faz sentido, é tudo um acaso. É triste, né? Nós termos que acreditar nessa teoria. E mais triste ainda é quem tem que ensinar essa teoria. Tem que ensinar, mesmo não acreditando. Professores, eles mesmos não acreditam, mas eles ensinam. Eles não conseguem, eles não podem deixar de ensinar. E eu me lembro na faculdade também, os professores ensinando essa teoria. É triste ter que ser escravo de uma narrativa, de uma historinha fajuta, para que as pessoas acreditem. Rodrigo, mas a história de Deus também é uma historinha contada. Sim, cara, é uma teoria. Agora, quando eu olho para a teoria da criação, começa a fazer sentido as coisas para mim. Começa a fazer sentido porque eu sou diferente de toda a criação. E eu começo a pegar alguns textos e ver assim, isso faz sentido. Que eu sou imagem e semelhança do Criador. E aí é mais profundo, não é só eu, não é eu. É eu e o meu cônjuge. Quem não é casado, isso é uma outra história. Está longe, está afastado da imagem e semelhança. Pode ser parecido, mas não imagem e semelhança. Tem um porquê disso. Toda hora eu converso com você sobre isso. E tem um salmo que diz assim, que Deus fez os céus e a terra e deu ao homem para que o homem governe sobre a terra. Nós fomos chamados para governar, que os céus do Senhor e a terra Ele deu aos seus filhos. Então nós fomos chamados para governar sobre a terra. Não governar pessoas, mas governar sobre a terra. Seja feita a nossa imagem e semelhança e governe sobre os animais, sobre os répteis, sobre as aves, parará. Quando eu tenho esses gatilhos bem alinhados na minha cabeça, eu não sou mais enganado por conversinhas da carochinha, tá? E daí eu utilizo a minha imaginação para aquilo que é proveitoso, para aquilo que traz valor, que gera valor ao meu redor, né? Nós tivemos um encontro essa semana passada sobre ser educado, né? Que ser educado é tu ser instruído em algo que é eficiente e que vai gerar valor ao outro, né? Ao próximo, seja através de um produto ou através de um serviço, tá?
Então isso tem a ver com um propósito bem definido, pessoas que caminham debaixo de um propósito, sabendo quem são, não sendo enganado por contos da carochinha, mas realmente se posicionam e governam, começar pela sua casa, depois vão governando sobre suas empresas, seus negócios e vão influenciando toda uma geração no seu tempo. E é legal de ver, cara. É legal de ver essas histórias acontecendo. E não estou dizendo que você vai influenciar o mundo todo, mas se você influenciar, começar pelos teus filhos, já está muito legal. Depois você ir levando ao redor esse nível de influência. Beleza? E se você tiver capacidade de influenciar uma nação ou nações, top, faça bem feito. Indo para o final já, tá, gente? Então, faça com que isso gere em você autoconfiança, autoestima, coragem, criatividade, brilho nos olhos, né? Que realmente você seja uma fonte a jorrar daquilo que está aqui dentro, de que há uma verdade, que há uma essência que jorra para fora e você realmente vem daquilo que é natural, que é verdadeiro, que é você é natural, você é verdade, que aquilo que está dentro de você é verdade. Você começa a jorrar para fora com essência, com princípios, com valores bem resolvidos e você começa a criar a sua própria realidade. Não permita que ninguém imponha a realidade dos outros sobre você. Governos impõem a realidade sobre você, mas crie a sua própria realidade. E aí utilize a imaginação ao seu favor. Beleza? Não seja manipulado, mas viva a partir da sua verdade, daquilo que você acredita que é verdade. E realmente influencie ao seu redor com isso, tá? Viva a partir daquilo que é real e tenha uma imaginação fértil. Show? Quase meia hora, meu Deus, falei demais. E confesso que nós tinha mais coisa para falar sobre esse assunto, ele é mais profundo aí, mas daí nós ia muito longe. E eu preciso ir para a minha aula inaugural. Acho que vai dar certo. Temos que ler Provérbios aqui ainda. Já leu Provérbios hoje? Dia 3, Provérbios número 3. Queria ter lido antes, mas acabou não dando tempo. Inclusive, deixei minha Bíblia em casa, mas tem Bíblia no telefone, tem Bíblia no computador, online, não tem desculpa não dizer que não dá para ler, certo? Lá em casa deve ter umas 7 ou 8 Bíblias. Eu sempre deixo uma aqui no escritório, mas eu tenho uma que eu gosto mais de ler. Levei para lá e esqueci de pegar hoje de manhã, mas vamos ler igual. Papai, tu és um pai bom, que sempre nos ouve. Nós rendemos graças a ti, para essa galera aí que entendeu nessa manhã que eles mesmos são autores das suas próprias histórias, eles vieram da verdade, eles são uma verdade, e a partir deles eles vão criar a realidade ao seu redor, realidade baseada em princípios, em valores eternos, que não tem como serem apagados. Que o Senhor nos abençoe e faça uma segunda-feira próspera, uma segunda-feira de transformação na vida dessa galera, em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Abração. Vejo vocês amanhã às 5 da manhã. Até mais.